Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do CuboCast. Hoje com o tema Liderança em Foco, Gestão de Pessoas em Ambientes de Crise e Eventos Climáticos, com o nosso convidado Fábio Stering. Prazer, Fábio. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pessoal, obrigado. Prazer, tudo bem. Compondo a mesa o Eduardo, cofundador da Decubo S.A. Oi pessoal, tudo bem? Fábio, obrigado. Alonso. Lembrando, o CuboCast é uma das verticais da Decubo 360, que trabalha com 3 verticais que são educação corporativa, treinamentos para desenvolver habilidades técnicas, comportamentais, inovação, transformação digital e novas tecnologias, incluso inteligência artificial. O CuboCast, nosso braço de comunicação com o mercado, todo mês um novo episódio com convidado de impacto e, por fim, em breve, pessoal, fiquem atentos, o Cubo Summit, um evento de finanças para os profissionais de finanças corporativas. Então, Fábio, seja bem-vindo. Vou te apresentar aqui, depois tu corrige e complementa, tá bom? Tá bem, obrigado. Então, vamos lá. Fábio Stering, em termos de currículo profissional, sócio fundador da ANH Recrutamento Especializado, possui larga experiência em consultoria e gestão de processos em empresas de serviços. Formação em liderança empresarial realizada em Israel, MBA em gestão, empreendedorismo, marketing pela PUC-RS, MBA em gestão empresarial pelo IBGEM, associado honorário do Instituto de Estudos Empresariais e membro do board do EO, Entrepreneur Organization. Fábio, prazer te receber. E eu esqueci aqui, pessoal, também nas horas vagas, maratonista, meu colega aqui de treino. Então, prazer te receber, Fábio, seja bem-vindo. Que bom que a gente conseguiu, né? Com certeza, legal. Eu que agradeço aí o convite, poder estar num espaço como esse, eu tenho certeza que vou aprender muito e espero poder contribuir também aí com vocês. Legal, Fábio. O tema escolhido, né, Fábio, de impacto, liderança em foco, principalmente no momento que a gente passamos, né, pelo Covid e agora um evento climático aqui na região sul, acho que é fundamental não só para os profissionais de finanças corporativas, mas como também todos os profissionais. Então, Fábio, antes da gente entrar nessa pauta, deixa eu te perguntar, você pode nos compartilhar aqui a tua trajetória, como é que o Fábio hoje, né, tem a consultoria, lida com pessoas, liderança, como é que o Fábio moldou a sua carreira? Olha, é uma carreira, eu diria, de muitas mudanças. E não só de mudanças pequenas, mas mudanças também significativas que eu fiz ao longo da minha jornada. Eu me formei, na verdade, em gestão em segurança pública e privada. E isso vem de uma vontade que eu tive quando jovem ainda. Eu tive a experiência de morar em Israel por um ano, quando eu tinha 18 anos, e eu voltei encantado pela cultura de segurança que existia lá. E quando eu volto para o Brasil, o que tem aqui? Ninguém fala sobre isso, mas tem muito problema. E aí que eu comecei a perceber que existia uma oportunidade de mercado. Então, fui ver o que existia, o que não existia. Aí eu comecei a ver que existia faculdade sobre isso. Me formei, inclusive, Ranolfo, que foi vice-governador do estado, foi meu professor nessa faculdade. Então, tive a oportunidade de ter excelentes professores também. E eu comecei essa jornada. E realmente, aí eu comecei a fazer cursos, aprimorar todo o conhecimento. Criei uma empresa, 15 anos de empresa, até que depois, claro, né, de muitos processos de revisitar meu propósito, aquilo que eu queria, o que eu não queria. Hoje eu tenho 40 anos, mas aos 35 anos de idade, eu saio desse mundo e vou para recrutamento e seleção. Então, assim, nada a ver com o tema que eu já trabalhava antes. Eu abri mão de muita coisa da minha vida, porque eu dava aula também. Sim. Tinha criado cursos, chamado para dar palestras, entrevistas na TV. Então, realmente, eu tinha criado toda uma autoridade naquele tema. E aí eu me vejo, daqui a pouco, fazendo algo completamente diferente. E aí foi interessante porque eu tinha uma pulga atrás da orelha de querer fazer algo novo. Eu não sabia o quê. E eu tinha um sócio em Curitiba, né? Então, não era só eu na empresa. Tinha pessoas que também dependiam de mim. Só que, depois de tanta reflexão, eu falei, gente, eu acho que o que me conecta com tudo são pessoas. Porque quando eu trabalhava na parte de consultoria de segurança, eu nunca vendi serviço de instalação de câmera ou portaria, nem nada. Era tudo a inteligência. Então, eu ajudava os meus clientes, primeiro, a mudarem a cultura de segurança deles, para depois a gente poder melhorar o processo, né, que eles tinham lá, que tinha que ser feito, tanto em condomínio, empresas e tudo mais. E aí eu comecei a ver que o que me encantava era mudar as pessoas. Não é que eu tinha o poder de mudar as pessoas, mas era a partir dos exemplos, a partir da minha metodologia, eu fazia com que as pessoas entendessem aquilo que era importante para elas mesmas, né, no tema da segurança. Sim. E aí eu vi que eu era apaixonado por trabalhar com pessoas. E aí, depois de muita insistência de um amigo, para entrar nesse mercado, que eu não fazia nem ideia do porquê ele me convidava, porque eu falava, olha, ou ele não entende nada do que ele faz, ou tem algo de valor que ele está enxergando que eu não sei o que é. Vendo. E aí, quando entrei, eu entendi, é aqui mesmo que eu vou. Então, hoje,
enfim, eu me encanto por poder ajudar as pessoas, porque trabalho é nossa principal questão hoje em dia, né? Sem trabalho a gente não tem renda, sem renda a gente não vive. Então, fazer parte desse movimento de ajudar as pessoas, hoje eu me sinto muito realizado. Já chorei diversas vezes com candidatos oferecendo a proposta, né, para trabalhar em determinada empresa, a pessoa chorando, pô, vou ficar perto da minha família, vou voltar para minha cidade natal, meu pai está doente, eu vou poder voltar. Tudo isso, para mim, me fascina. Então, assim, eu vejo que não é encontrar a pessoa certa para a empresa certa. É uma história por trás, é uma vida. Às vezes aquela Muda pessoa... vidas, né? Muda. Algo muito mais, né, complexo do que simplesmente uma oportunidade. Quem está nesse mercado entendendo que o negócio é só entender ali a dor da empresa, apresentar 2 ou 3 pessoas e achar que... Não, daí não, assim, nem sempre a gente acerta, mas o nosso foco, o nosso objetivo realmente é fazer com que as empresas cresçam e aí através das pessoas, que é isso, né? Não tem. As empresas vão crescer através das pessoas e as pessoas certas nos lugares certos vão fazer toda a diferença. Que legal, Fábio. Parabéns pela trajetória. Muito legal. Pessoal que nos assiste, já segue aí o Fábio, ó, @FabioStering no Instagram e também no LinkedIn, Fábio Stering. Fantástico. Produção, começamos a aquecer aqui, passar os patrocinadores, por favor. Então, agradecimento especial aos patrocinadores, a Lucky Co, @Alexandre PM Real, site luckyco.com.br, por favor, produção. For Hills, consultoria e participações, contato, e-mail comercial@forhillsconsult.com e tem ali o QR Code, só colocar a câmera ali e pegar o WhatsApp. E por fim, Talenter, @Talenter Consultoria no Instagram, WhatsApp 51 98 122 0032, no LinkedIn Talenter Consultoria e no site talenter.com.br. Obrigado, produção. Pode voltar. Fábio, aquecemos. Vamos começar com o nosso tema principal. Então, liderança em tempos de crise e eventos climáticos, Fábio. Dentro da tua expertise, existe tipos de liderança e nesse momento, Fábio, onde a gente passa por crise sanitária, eventos climáticos, transformação digital, inteligência artificial, existe um modelo ideal de liderança? Olha, na minha leitura, eu acho que o ideal é o líder que sabe se adaptar à realidade, aquilo que o ambiente exige dele, né? Então, assim, dizer, um líder muito colaborativo, por exemplo, pegando o caso das enchentes. Talvez naquele momento ali da enchente, de uma necessidade de resgatar alguém, alguma coisa, não era muito democrático, né? Tem alguém, talvez, que assumiu um papel de impor aquilo que tem que ser feito. Então, não quer dizer que ele é uma má pessoa. Agora, talvez num ambiente corporativo, num determinado momento, ou algo mais, daqui a pouco, de construção que é necessária a partir daquela realidade, ele querer impor muito, talvez não é o tipo de líder certo para aquela jornada. Então, assim, eu costumo dizer que é muito o perfil da pessoa, claro que aí tem algo que predomina, tem o que a gente chama do antigo chefe, né? Assim, a pessoa que dá a regra, diz como tem que ser. Comando e controle, Fábio. Eu entendo que o chefe hoje ele não deixa de ser... A nomenclatura chefe não é pejorativa, que é uma pessoa ruim. Só que a gente ressignificou o papel do chefe. Hoje em dia, aquele chefe autoritário, aquele chefe agressivo, aquele chefe que muitas vezes desmoralizava as pessoas, esse chefe não tem mais espaço hoje. A menos que é isso que eu estou dizendo. Talvez num determinado momento, como uma enchente, num espaço que precisa ter alguém... pensa num acidente, numa crise. Hoje caiu um avião, né? Isso. Que democracia tu tem ali? Alguém tem que chegar e impor ali. Saiam, tirem as pessoas que não têm que estar aqui. Ou isso aqui. Então, é uma situação de crise que exige pulso firme. Né? Porque muitas pessoas paralisam nesses momentos de dificuldade. Precisa alguém para... pessoal... dar o caminho. Dar o caminho, exatamente. Né? E as pessoas saírem do transe e seguir, né? Exatamente. Tem. E aí, é claro, a gente também não sabe, às vezes, qual vai ser a nossa reação diante de uma situação. Seja... Vamos trazer para o mundo corporativo. Alguém gritou comigo na frente de todo mundo. Às vezes eu posso paralisar e não saber o que fazer. Né? Ou até o próprio líder ali ser enfrentado por um colaborador na frente dos outros. Às vezes ele nunca aconteceu isso e ele não sabe como ele vai reagir. Então, isso pode ser algo que paralisa. Mas, claro, né, o autoconhecimento vai ajudar muito num momento como esse dele tentar, enfim, se sair bem ou não entrar nessa onda de alguém que daqui a pouco atacou ele na frente dos outros. Então, o autoconhecimento eu costumo dizer que é a melhor ferramenta que a gente pode ter aí para realmente poder ser um líder cada vez
mais desenvolvido e não vou dizer pronto, né? Porque eu acho que aquele que achar que está pronto, eu acho que não está. Sem dúvida. Não entendeu nada sobre liderança. É verdade, né? Hoje se fala muito, né, Fábio, a questão do lifelong learning, né? Ou seja, constante aprendizado. Ou seja, seja um líder, tu vai estar continuadamente tendo algum aprendizado novo, né? Seja uma habilidade técnica, principalmente comportamental. Exatamente. Mas, Fábio, pegando o teu gancho, pelo meu entendimento, então não existe um modelo. Na verdade, a grande questão é a capacidade de adaptação. Ou seja, se reinventar de acordo com o momento. Daqui a pouco, no momento de crise, tu precisa ser, daqui a pouco, um chefe, né? Ou um líder um pouco mais... não vou dizer duro, né, mas mais impositivo, no sentido de poder direcionar aquele caminho adverso. Ao mesmo tempo, também, tem momentos onde tu pode ser um pouco mais, né, empático, no fim, mais colaborativo. Então, esse seria a capacidade de tu conseguir gerenciar momentos. Né? Eu vejo nesse sentido. E quando a gente fala de cultura da empresa, tem pessoas que gostam desse estilo mais duro. Tanto que tem líderes que são assim. Então, quer dizer que tem um jovem hoje que provavelmente vai gostar de ser esta pessoa. Ou não gostar, mas talvez a experiência dela diz que ela vai ser desta forma se ela não se trabalhar, se ela não se reinventar ou se ela não quiser mudar. E eu digo isso porque eu já trabalhei em diversas empresas que, conversando com o dono ou com o CEO, enfim, ou com a pessoa que estava alinhando a vaga comigo, eu entendo muitas vezes o perfil já numa primeira conversa, numa segunda ali, eu já sei quem é. Quando eu vou fazer um processo seletivo de indicar as pessoas para ele, eu já trago para o candidato o estilo de liderança que vai encontrar lá. Então, é assim, te serve? O que tu acha? Eu acho que eu vou super bem, é isso aí mesmo? Ok, tudo certo. Lida bem com isso. E tá tudo bem, né? Então, saber para onde está indo já é um passo para não ter a frustração. Importante. Né? Porque não tem certo, não tem errado. Agora, eu sou uma empresa toda, não sei se dá para dizer aqui, mas do Google, né? Não quero fazer propaganda. Não, pode falar aqui. Que é ping-pong, é isso, é puff. Tem gente que não gosta disso, tem gente que quer sentar na mesa, trabalhar e ir embora. E tá bom, talvez aquele espaço não serve para ele. E aquele líder daquela empresa não vai saber lidar com ele. E vice-versa. Então, alguém, às vezes, muito soft também não vai conseguir trazer resultado, porque a empresa ali, às vezes, precisa ter alguém mais duro para entregar resultado, né? Então, essa questão de se adaptar, acho que é extremamente importante e relevante, ainda mais que agora nós temos várias gerações trabalhando ao mesmo tempo. Simultaneamente. Né? Exatamente. 3 ou 4 gerações juntas. A gente pega lá na Baby Boomers, tu pega lá Millennials, tu pega, né, a geração Z, ou seja, é uma complexidade para o líder, Eduardo. Para começar a entender esse pessoal todo, né? Porque cada um tem suas... Tem, de repente, a geração mais nova que é muito focada em propósito, uma mais antiga talvez gostaria de ser mais direcionada, não sei, tem perfis diferentes, né? Muitas empresas têm adotado o sistema de squads, por exemplo, que é não ter toda a estrutura que nem a gente conhece, corporativa, de vamos então trabalhar para um determinado produto da empresa, então eu vou chamar só o pessoal de produtos. Não. Então se cria uma squad que seria alguém da área comercial, alguém mais jovem, vem um sênior da área de RH, e aquela equipe se junta para trabalhar determinada solução dentro da empresa. E isso é interessante, porque aí tu tem o que eu entendo da diversidade que se fala hoje em dia, e eu acho que tem muita complementariedade a partir de visões de mundo diferentes, de realidades diferentes, porque às vezes a gente está, enfim, viveu a mesma, vamos dizer assim, na mesma bolha, na mesma vida. A gente não tem, às vezes, a realidade do que pode trazer de solução à nossa empresa para o mercado lá fora. Então, trazer tudo isso para dentro da empresa tem sido muito interessante como resultado final de uma melhoria de produto, de uma melhoria de processo e crescer a empresa, né? Eu costumo dizer que a pessoa certa no lugar certo faz toda a diferença e o contrário também destrói, porque se a gente olhasse a Netflix, por exemplo, quando estava começando e a locadora, aquela Blockbuster teve a oportunidade de comprar ela, foi ali o CEO que riu e falou, isso aí não tem relevância, não tem impacto. Não mexe com a gente. O modelo de negócio o resultado a gente já sabe qual foi. Exatamente. E aí o outro lado é a mesma coisa. Pô, traz uma pessoa para uma empresa que está quebrada, que não é nada, que não serve para nada. Mas a pessoa certa lá sabe como fazer aquilo virar ouro. E aí tem, é claro, a jornada do desenvolver pessoas, cultura, tem uma série de coisas que tem que acontecer, mas tem a visão. Perfeito. E aí se caminha para isso. Bacana. E pegando o gancho, Fábio, se fala muito hoje de propósito e autonomia, principalmente com as gerações novas.
E aí nessa linha, né, num ambiente, por exemplo, de crise, às vezes, né, essa questão de autonomia, que nem tu falou, né, tu precisa direcionar, é uma situação adversa. Como é que o líder, né, perante esses desafios, ele consegue equilibrar essa questão de propósito e autonomia, porém, às vezes, né, principalmente com uma geração que a gente brinca, né, então, qualquer questão, né, questionam, no fim não aceitam, então como é que lida com isso, né? O que eu quero trazer quais as habilidades que o líder tem que trabalhar, né? Antes de falar do líder, eu vou falar de pessoas. Okay. Todos nós somos o que somos, na minha leitura. Não acho que seja algo escrito na pedra aqui. Mas somos o que somos pelo que aconteceu com a gente enquanto criança e adolescente. Eu acho que ali a gente começa a ter o nosso caráter moldado. Seja por coisas boas ou coisas ruins que nos aconteceram e o que a gente fez com isso. Então, é a partir disso que eu começo a trazer para o resultado das lideranças que nós temos hoje. Alguém que é muito duro provavelmente viveu numa realidade muito parecida em casa. Okay. Seja porque o pai era mais autoritário, seja por uma série de questões. Então, assim, hoje lidar com pessoas dentro da empresa não é só aquela coisa do separar o profissional do pessoal. Ninguém separa. Eu sou o que sou dentro da empresa, é o Fábio lá fora também. Eu não visto uma máscara, uma carapuça e agora eu me torno outra pessoa. Eu me visto como eu me visto para a empresa, como eu gosto de me vestir também no lado pessoal. É muito parecido. Então, o líder que começa a entender como é cada pessoa da sua equipe está um passo à frente em comandar seu time, sua gestão. Se ele quer que os outros façam porque para ele é importante, né, aí talvez a gente volte àquele papel de chefe antigo, né? Pô, eu preciso que tu faça isso porque eu preciso que seja assim, assim, assado e tal, isso é importante para mim. Às vezes para ele não é. Então, se tu não entrar na mente dele para entender para ele o que é importante, e aí, claro, não estou dizendo que para fazer um pedido eu tenho que sentar e fazer uma reunião com ele para entender. Isso é do dia a dia. Isso é tu saber como tu vai pedir algo para ele. É rápido, é automático, Sim. Mas eu me preocupo em entender, como é que é o Alonso? O que é importante para o Alonso? E aí eu consigo ter resultados, seja se eu vou ser mais autocrático em algum momento, ou às vezes mais colaborativo, mais, enfim, amistoso. Então, mas parte por entender pessoas. Sensacional, Fábio. Ou seja, cabe ao líder ter a capacidade de, junto à sua equipe, identificar os gatilhos de cada um. Ou seja, o que move cada um. Ou seja, precisa estar muito próximo, comunicação, escuta ativa para poder saber que o Fábio e o Eduardo operam de formas diferentes e eu preciso abordar de forma diferente. Exatamente isso. Eu já tive situações, né, diversas, assim, pessoas que trabalharam comigo, às vezes ver que a pessoa estava muito atarefada, tendo que entregar muita coisa, assim, já esgoelada, e eu simplesmente falei assim, para tudo que tu está fazendo agora, sai e vai treinar, vai correr. Legal. Vai correr. Porque não adianta eu exigir mais dela naquele momento. Chegou ela já limite, não está entregando. Já não está. Se ela correu 1 hora, é muito provável que ela volte muito mais produtiva e sabendo já o que vai fazer quando voltar, tendo a solução na cabeça de algo que ela não está enxergando naquele meio ali de estar debaixo daqui a pouco da água, se esgoelando em coisas para entregar. Então, às vezes é isso, é parar e dizer, para o que tu está fazendo. Não é, e aí, tá atrasado, cadê o prazo? Né? Não, aquela cobrança imposta. Tu não entrega, não sei o quê. Que tudo bem, tem que ter, não excluo isso, mas quando tu passa a entender a pessoa, tu diz, se eu chegar agora e falar do prazo, eu vou arrebentar ela. Ela é capaz de sair daqui chorando. Sim, e aí eu perco ela por muito tempo. E aí ela cria uma raiva em mim. O que eu ganhei? O que eu construí? Nada. E ela não vai me entregar no prazo, ela vai sair dali com raiva, ela talvez saia da empresa e vai me odiar. O que eu ganhei com isso? Nada. Então, assim, para o que tu tá fazendo, sai, corre 1 hora, volta, toma um banho, volta e a gente senta de novo para conversar. Muda tudo. Muda tudo. Eu dei um exemplo aqui, mas eu dou aula no MBA da PUC do Paraná e eu tive a honra de... Claro, eu não tive o contato direto com o autor do Monge Executivo, mas foi na cadeira dele, né, que eu falei sobre liderança e foi muito legal. E aí eu conversei muito com as pessoas sobre isso, né? E tanto o autor ali, ele traz, né, a questão da liderança servidora. De, se nós somos uma equipe, eu tenho que trabalhar para ti, para que tu estejas bem, para que tu estejas tranquilo. Às vezes, sei lá, às vezes a gente não sabe da vida pessoal da pessoa, mas às vezes a pessoa apanha em casa.
A pessoa, às vezes, morreu alguém na família, seja um animal de passando por algum estimação, momento difícil, Fábio. passando por aquela hora, daqui a pouco, vai para casa hoje. Vai para casa hoje, entrega depois amanhã. Eu sei que essa pessoa daqui a pouco é sábado e ela vai estar trabalhando. Pai, não consegui trabalhar ontem, Tu engaja, sexta, Fábio, tu compromete. mas eu preciso saber. entregar isso na segunda e eu vou fazer no sábado e vou fazer no domingo. Claro, ninguém quer que a gente trabalhe no sábado e no domingo, não é isso? Buscando Mas eu equilíbrio digo, mais. Aí tu cria o compromisso. Isso, e aí engajamento, o compromisso ou seja, é contigo, sabe? E isso eu acho que faz muita diferença. Que legal. Fábio, pegando essa linha, você fala muito hoje da questão da gestão da marca, ou seja, todos nós, seja profissionais, somos, né, uma marca SA. Qual é a relevância, principalmente em momentos de crise, expor a marca, Fábio? Então, como é que linka isso para o líder, marca, principalmente em momentos de crise? Esses dias eu conheci uma pessoa que foi para uma empresa para o norte de Santa Catarina e eu escutei um pouco da história dela, não conhecia, e foi interessante porque ele já teve 2 ou 3 movimentações de empresa que ele levou 5, 6 pessoas pelas empresas que ele vai. Uhum. Que líder é esse, cara? Que ele sai, muda de cidade e as pessoas vão atrás dele para trabalhar na equipe dele. Imagina. Para mim é um fenômeno de entender. É um case de sucesso. O que ele tem, né? Eu tenho certeza que ele não está dando dinheiro por fora para ninguém para acompanhar ele. Sim. As pessoas estão mudando a sua vida, seu endereço, para poder trabalhar com um líder que inspira ela. Então, assim... Eu acho que é essa palavra, é inspirar. No momento sem que dúvida. tu consegue inspirar a tua equipe ou algumas pessoas dela, elas vão fazer... Ou seja, eu sempre digo que o resultado, não muito bom, mas o excepcional que se consegue dentro de uma empresa é quando todo mundo caminha para o mesmo objetivo. Isso E isso tu só consegue quando um trabalha pelo outro, junto com o outro, e alguém lá na frente está te inspirando. Perfeito. E aí todo mundo se sente à vontade para colocar os seus problemas, entender os problemas. Então, eu tenho um problema familiar, os outros vão te cobrir para que tu resolva aquilo. E aí depois tu vai cobrir o outro porque tu se sente à vontade também. Porque alguém inspirou, eu acho que é essa palavra. Eduardo, tu sabe o que é, para mim, assim, a pior cultura que pode existir numa empresa? E vocês provavelmente já conheceram pessoas assim, ou já lideram, ou até a gente mesmo já passou por isso, e eu tenho certeza que todos nós aqui em algum momento já vivemos isso, que é, eu só tô aqui pelo salário, eu só tô aqui porque não tem outro lugar para ir, eu só tô aqui porque eu tô contando as horas para ir para as férias, pro happy hour. Cara, pô, se a pessoa não quer estar lá, por que ela tá lá? E pior, dedicando 1/3 do seu dia para estar ali e não querendo estar. Sim. Pela pessoa, uma grande perda de tempo. Só que, e para a empresa? Quanto ele está entregando? Quanto que essa pessoa está, de fato, comprometida e realmente Engajada, trazendo com resultado? resultados. Não tá. Vai estar fazendo o mínimo dos mínimos. O básico para... Então, pô, às vezes tu tá deixando de trazer alguém que vem realmente, assim, engajado, querendo crescer e tal. E aí tá ali aquela pessoa ocupando uma vaga, um espaço que não queria E o estar. resultado é medíocre. Provavelmente vai ser medíocre. Porque se o dele é medíocre, o da empresa também vai ser. Ou ele vai estar, pior ainda, trazendo para os colegas de trabalho dele, como eu escutei esses dias na fila ali, eu estava esperando para me servir no almoço, e 2 pessoas na minha frente conversando, até fiz um vídeo sobre isso. A outra pessoa vem aqui, nem vem, não sei o quê, faz meio mole e aí ganha a mesma coisa que a gente. Aí eu pensei, pô, tu vê... Olha, então, assim, tá desmotivando quem tá fazendo. Sim. E aí o pior dos cenários, porque tu tá deixando a régua baixa por quem não faz. Porque quem faz não se motiva, porque quem não faz tá ganhando a mesma coisa. E aí tu vê que começa a destruir um pouco a cultura, o ambiente da empresa, começam as intrigas, as rixas, as pessoas já não se falam. Aí se eu não falo contigo, como é que eu vou sentar para montar um produto novo pro negócio? Se eu já não falo contigo. Aí falar, o pessoal e o profissional tem que ser dividido. Não é. Eu não vou falar da mesma forma contigo. Eu vou falar o mínimo dos mínimos. Alonso, nós temos que sentar isso aqui, é isso aqui. Tá, legal. Acabou a reunião? Tchau. Sim. Agora... Não tem a conexão, né, Fábio? Tu vê que é algo muito superficial. E a conexão se cria no café. Aquilo que a gente estava falando de trabalhar no ambiente físico. Bastidores. É aí que surge muita solução, muita ideia, muita troca. É conversar com a pessoa, apertar a mão, chegamos juntos atrasados, começa a conversar, começa a se relacionar e aí, pô, tu vê, aí cria uma cultura, um clima, tudo isso vai ajudar a empresa no crescimento, certamente. Legal. Perfeito. E tu fala cultura, Fábio, e aí, para quem nos assiste, poderia ter um episódio específico só de cultura, Fábio. E aí eu trago, cultura vai muito além da questão de atitudes, comportamentos. Eu digo, né, certa vez lendo um livro, cultura é algo também que a gente tolera. Ou seja, um líder tolerar
um profissional da equipe de baixa performance, um profissional que acaba não, né, auxiliando na construção, enfim, que nem tu falou, gerador de intriga, ele permite, né? Então, tem o papel do líder de saber e cortar, porque ele vai influenciar daqui a pouco uma alta performance em função de, né, não, a empresa obviamente é ruim, enfim, então cabe também não tolerar algumas coisas. Sem dúvida. E eu também entendo assim, né? Nem toda empresa, não vou dizer infelizmente, né? Mas ela é a cara do dono. E aí, às vezes, o dono faz tudo de má vontade, mal feito, também não investe. Então tá. É a realidade que vai ter daquela empresa. Então, sim. nem todas as empresas nasceram para ser de sucesso, ou para crescer, ou para se tornar uma multinacional. Às vezes não tem nem espaço. O dono também vai ser o limitador da própria empresa, do quanto ele acredita, do quanto ele consegue ter, né, na sua condição de crescer. Sim. Delegar, talvez seja um dos principais pontos de um crescimento hoje corporativo, é saber delegar. Se eu não sei delegar... mas ele não sabe fazer do jeito que eu sei. E que tu também não sabe delegar. Porque se tu entende que ele vai aprender do jeito dele, que é isso que eu falo da liderança servidora, né? Não é ele tem que fazer do jeito que eu faço. Igual. Somos diferentes, enfim, habilidades diferentes. Tudo bem que tu tem 35 e ele tem 20, mas pergunta pra ele como é que ele faria. Porque daqui a pouco ele te dá uma volta de um negócio que tu perde 3 dias pra fazer, ele vai fazer em 1. Aprende com ele. Sim. Esteja aberto, né, Fábio? Ou seja, é o lifelong learning. Isso, ou seja, se eu não for para né, isso... as coisas mudam. Daqui a pouco o processo que está ali, a gente escuta muito, né, Fábio? Por que vamos mudar? Nos garante o presente. Mas, pessoal, num mundo que é extremamente volátil, o presente, o passado não garante o futuro. Ou seja, esteja aberto, né? Seja líder, dúvida, seja profissional. E não é desmerecer o que já foi criado até ali. Pelo contrário, dúvida. É tentar melhorar, né? Melhorar. Sem dúvida. E, Fábio, pegando a questão de cultura ainda, se fala muito na questão, né, de cultura e do fit cultural. Ou seja, o profissional ter aderência à cultura, né? Qual que é a relevância e importância de eu, né, de forma assertiva, trazer um profissional que tem o fit cultural? Tu falou um pouquinho no início, mas se puder detalhar, o que isso gera para a empresa? Eu vejo que a empresa ela tem um DNA. Ela tem algo que às vezes não é dito na parede, na missão, valores, né? Que é o que acontece ali na realidade. E eu, sempre quando eu faço um processo seletivo, pegando um pouco para esse caso, que eu tenho que encontrar pessoas que vão encaixar naquela empresa, eu, na medida do possível, sempre tento visitar a empresa. Às vezes é muito longe, não consigo, alguma coisa, ou às vezes não na hora da primeira vaga que a gente está conduzindo, mas em algum momento eu tento visitar, porque quando eu caminho no corredor com alguém que está me mostrando a empresa, por como é que são os setores, eu consigo entender tudo, como é que funciona. Bom, as pessoas se cruzam, e é incrível. Esses dias eu fui numa reunião em Santa Catarina, não me conheciam, não sabiam quem eu era, eu simplesmente marquei uma reunião, me receberam, foram super atenciosos. Eu cheguei lá, sentei, vamos fazer no sofá a reunião. Legal, tinha uma mesa assim, parecida, e um sofá, também com uma mesinha abaixo, legal, vamos. Não, aqui é assim e tal, e aí a gente já sempre tem uma cultura aqui de começar antes das reuniões, e a gente toma, não vou fazer a propaganda aqui, até para não dizer qual é a empresa, mas a gente toma aqui um shotzinho disso aqui, que não é vodka, tá? Fiquem tranquilos. Mas é porque é parte da cultura, era o produto deles. Só. Gente, parecia que eu tava em casa. Que legal. Nunca tinham me visto. Então, assim, eu vejo, olha que cultura legal eles já têm aqui de receber os fornecedores, as pessoas. Né? O fornecedor não é meu inimigo, ele é meu parceiro. Então eu quero tratar ele bem também, porque ele também vai ter mais vontade de trabalhar com a gente para encontrar os candidatos que eu entendi a cultura deles em uma reunião. Quando eu vou fazer um processo seletivo, vou olhar para pessoas e fazer perguntas para justamente tentar identificar quem é que valoriza isso. Quem é que vai dar? E esse é o fit cultural. O fit. Eu brinco que meu papel é casamenteiro. Sim. Sensacional. É encontrar lá, né? No passado era o casamenteiro. Sim. Mas é isso, é entender quem é que vai encaixar com quem. E aí, claro, por isso que eu digo, às vezes também a gente vive uma realidade de... Eu olhei um baita de um profissional. Aquela pessoa é espetacular. Tecnicamente. E a empresa é medíocre. Como é que eu vou colocar ele lá? Comportamentalmente. Entendi. Eu não posso fazer isso. Por mais que a empresa queira aquele profissional, Sim. Tudo bem, mas eu vou jogar limpo com os dois. Vou dizer, a empresa é assim. Empresa, esse cara aqui, não sei se ele dura, porque é o seguinte, ele vai ter que fazer tanta coisa aqui, mudar tanta coisa, que hoje ele até vai, porque ele acabou de sair da empresa que ele estava, está desempregado, mas ele vai procurar um outro lugar. Porque na minha concepção e pela experiência eu vejo assim, o dinheiro, né, o salário, ele geralmente nos movimenta.
mas ele não nos mantém. O que mantém a gente na empresa, e aí manter nem sempre é salário, eu posso estar até ganhando menos, mas feliz. E ali eu fico. E aí é quando dá o fit cultural. Exatamente isso. Então, é um desafio grande. Tem que entender muito sobre pessoas. E até voltando um pouco do que a gente falava antes, né, da minha mudança de carreira, a mudança de carreira que eu fiz, ela foi fruto de muitos processos de autorreflexão, autoavaliação, terapia, coach, mentoria. Fiz caminhada em Portugal. Tudo que vocês possam imaginar, eu dava um jeito de fazer e tentava me autoconhecer mais para eu entender o que é o Fábio, o que ele quer. Eu espero ainda não ter entendido, porque eu acho que essa é a graça. É a gente continuar, né, crescendo, nessa evolução. Mas feliz. Dizer, poxa, hoje eu tô aqui, hoje eu tô bem, eu tô feliz. Esse é o espaço que eu escolhi. Tenho ajudado centenas de pessoas a se movimentarem. Isso hoje me realiza demais e eu tenho certeza que é por aí que eu vou continuar assim, mas evoluindo a partir disso. E o pessoal que nos assiste aqui, a gente vê no teu semblante, Fábio, como tu fala com propriedade, com propósito, então tá no caminho, mas é como tu diz, né, Fábio? A gente, a tendência cada vez mais com a evolução da tecnologia, saúde, viver mais, é essa capacidade de buscar caminhos, né, Fábio? Quem sabe daqui a 10 anos o Fábio vai estar num outro caminho, mas vai ter esse brilho, esse propósito. Sabe qual é a maior terapia que eu faço hoje? Corrida. E olha que engraçado, eu não gosto de correr. Não gosto de correr. Eu gosto da ideia. Saúde, é legal. Sim. O resultado final é legal quando eu saio da corrida e me esforcei. Endorfina, tu tá bem. Mas botar o tênis e sair para correr, eu não gosto. E eu sei, só que aí eu começo a pensar o benefício que eu vou ter. E nem sempre dá certo também. Às vezes eu não quero e não vou mesmo. Eu vou fazer outra coisa. Então, eu também tento dar uma equilibrada, porque se eu também começar a me forçar demais, aí às vezes eu já abro mão e não vou fazer mais. Então eu digo, hoje tá ruim mesmo, não vai. Tem dias que tá ruim, tá bom, mas vamos, porque eu sei que eu preciso disso, porque vai oxigenar minhas ideias. E o que vem, às vezes, é ruim porque às vezes a gente se perde um pouco no treino, né? Mas às vezes eu paro para anotar uma ideia que me veio na hora. Eu paro, pego o celular, anoto. Somos dois, Fábio. Também fazer aquele momento, né, de o cérebro tá processando, para aí. O WhatsApp manda uma mensagem para mim mesmo aqui, para mim poder lembrar. A maior terapia que tem hoje para mim é o treino de corrida e realmente espero poder continuar fazendo aí. Não sei se vou para uma maratona como tu vai, né, Alonso? Vai sim. Não sei se chego. Eu tenho uma teoria, né, Fábio? Tu começa com 5, vai para os 10 e depois é uma cachaça. Aí tu vai para os 21 e aí tu diz, qual que é o meu limite? Não, vamos lá. E aí tem amigos, né, que no fim começaram com 5, agora tem um que agora, final do ano, vai para maratona. Então em seguida tu vai estar lá. Vamos ver. Estamos evoluindo. Fábio, mudando um pouquinho de assunto aqui, dentro da tua área, da tua expertise, vamos falar um pouquinho de ESG, né? Muito, né? A sigla famosa, né? Environment, Social e Governance. Falando muito, né, agora do S, né? Do Social. Na tua visão, as empresas estão adotando, implementando ou basicamente o greenwashing no sentido de discurso? A gente vê a questão, né, de movimentos de vagas, que tu trabalha com isso, da inclusão, efetivamente. E aí eu digo inclusão desde a questão, né, de gênero, de, né, enfim, no geral, né? Tem de tudo, né? Tem empresa que põe na parede, faz uma marketing, faz uma ação e diz que tem e na verdade não tem. Sim. Mas não vamos olhar para isso, porque aí, assim, gente que engana também tá cheio de empresa por aí. Tem muita empresa fazendo um trabalho muito sério nesse sentido. E eu acho que esse é o lado que a gente tem que olhar e realmente botar uma lupa ali para perceber o que está trazendo de benefício, o que estão realmente querendo trazer, engajar e tudo mais. Eu trago um exemplo da escola que eu estudei. Eu acho que é muito bonito o que eles fizeram lá de trazer jovens de uma classe social mais baixa, que participam de escolinhas de futebol e tudo mais, para estudar junto com outros alunos, e é impressionante ver o resultado que esses alunos que entraram como criança têm hoje. Então, assim, dá para ver realmente a diferença que faz o ambiente em que a pessoa está inserida, o quanto ela tem a condição de ajudar e de mudar a vida desse jovem, ou dessa pessoa, ou desse profissional. E aí, claro que tem várias possibilidades dentro do social e diversidade que se fala hoje em dia. Mas esse é só um exemplo de dizer, poxa, faz diferença. O ambiente realmente muda a vida da pessoa. Eu olho muito, e aí eu sou um pouco crítico à forma como muitas empresas também trabalham essa questão mais de diversidade.
Tem a responsabilidade? Tem. Mas eu não acho que tu tenha que colocar uma pessoa numa determinada posição, num determinado cargo, simplesmente pela condição que ela está. Seja ela qual for. Porque é alto, baixo, médio, alto, gordo, Sim. é negro, é de tal de religião. Eu acho que isso não constrói, de fato, uma realidade positiva para a empresa e para as pessoas que estão ali. O que sim eu quero trabalhar isso, legal, mas essa pessoa também completa para o que eu preciso na equipe? Eu não acho, e aí, claro, vamos pensar assim, cada um tem a sua história. Tu provavelmente teve a tua história e tu tem muito a completar com a minha história, seja onde for que a gente for trabalhar juntos. Se tu é negro, se tu é alto, se tu é gordo... por isso que eu volto. Tudo que aconteceu na tua infância é o que te molda. É isso. Eu tive colegas na minha escola negros e não era a maioria, vamos dizer assim, então eram poucos que tinham ali que eram negros. São meus melhores amigos hoje em dia. Continuo convivendo com eles desde criança. Sim. Pessoas Pessoas de uma condição de vida muito boa. Pais médicos. Para mim nunca fez diferença ele ser negro ou não, entende? Eu me relacionava com ele porque era meu amigo, porque eu gostava dele, porque a nossa conversa era boa. Sim. Tanto que é um grande amigo até hoje. Legal. Então, às vezes, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer impor algo, dizer, não, ele vai estar aqui porque ele é negro, ou ele vai estar aqui porque ele é trans. Mas tudo bem, mas será que ele está realmente construindo? Será que é nessa cadeira? Ou será que é outra posição que a gente pode trazer para uma pessoa para ela trazer a sua história para essa realidade? Então, é importante, mas também a gente tem que olhar qual vai ser o trabalho dela lá dentro. Às vezes eu estou colocando no lugar errado e aí isso vai dar problema. Então, às vezes, peraí, ela pode ajudar e contribuir muito com a sua experiência nesta cadeira aqui, nesta posição dentro da empresa. E aí, sim, pode ajudar bastante. Então, é o que eu penso sobre isso. Eu sei que tem claro. políticas, hoje tem discussões, hoje tudo é lacração, mas eu sou, assim, não acho que é justo, até com a pessoa que está ali, ser colocada lá só pela sua condição. Eu acho que ela tem que ter também. E aí, como eu falei, vem daqui a pouco da época de adolescente, de ter estudado numa escola boa, de ter, né, nem todo mundo tem essa condição, infelizmente, mas é investir lá na base para a gente ter uma realidade melhor no futuro. Perfeito, Fábio. Traz muito a questão da capacidade, a meritocracia de estar ali, né? Não simplesmente... Né? Perfeito. Vamos pegar as Olimpíadas. Se todo mundo lá ganhasse ouro, qual seria a graça? Sim. Para que eu vou me esforçar e treinar se eu posso ficar sentado vendo Netflix, chegar lá e ganhar o ouro que o Alonso, que se mata treinando, vai ganhar o mesmo ouro? Tu pegou um gancho agora, Fábio. Eu recebi há pouco e convido os nossos seguidores aqui que estão assistindo o nosso CuboCast da Nike, a campanha para as Olimpíadas, vocês não receberam, que traz muito isso, a questão do egoísmo. Que tá lá o LeBron, né? A questão, eu quero ganhar a medalha. E aí tá lá um outro atleta patrocinado pela Nike dizendo, eu quero ganhar. Ou seja, isso que tu diz, né? A meritocracia de, no fim, eu quero ganhar aquela medalha de ouro e alguém não vai ganhar. E aí tem muito isso hoje perante a nossa sociedade, no fim, aquele que sabe, não, mas não tá sendo justo. Não, eu tenho a sede. E aí, óbvio que eu vou ter que treinar, né? Muito bacana. Coloquem no YouTube lá, a campanha da Nike Olimpíadas, muito bacana. Pegaram as estrelas da Nike, LeBron James, pegaram a própria, agora, a que ganhou da ginástica, me fugiu o nome, né? A Simone Biles, enfim, dizendo lá, eu quero ganhar e no fim, né? Então traz isso muito à nossa sociedade. Ser egoísta, às vezes, parece ser... Tem um livro, digamos, A Virtude do Egoísmo, fala sobre isso. É verdade. Fala sobre isso. Ser egoísta é bom. Não é passar os outros para trás. Não é fazer o mal pro outro. Mas eu querer que eu vença, que eu cresça, o que seria minha evolução? O que seria de nós se o Steve Jobs não tivesse isso? A gente não teria iPhone, a gente não teria telefone, a gente não teria... o Musk, né? Dizem que é louco no fim, que é um cara super, né? Tudo bem, aí a gente pode discutir outras questões, né? Perfeito. Mas certeza que eles tinham essa coisa de querer revolucionar, de querer fazer... De evoluir, né? Então, assim, senão a gente estaria até hoje ali no telefone discado em casa. É verdade, né? É isso aí. Fábio, vamos dar um break aqui pro pessoal que nos assiste. Vamos trazer um pouquinho do Fábio pessoal aqui agora, né? O Fábio profissional aí no... Eu não divido, viu? Não eu divide. sou só aqui. Beleza, mas a gente quebra aqui. Fábio, vamos lá. time do coração. Olha, eu já fui colorado, mas sou gremista. Gremista. Já fui colorado com olha briga. Viu só? Tirou casaca. Eu falei no início, minha vida é pautada por mudanças. Tá bom. boa, Dentro boa, do time de boa. futebol. Ainda não mudei outras coisas, mas por enquanto isso. Legal. Fábio, família. Família, pra mim, é tudo. É onde eu vejo hoje um caminho de motivação, de levantar, de fazer.
Meu filho, minha esposa, realmente sou muito agradecido aí. Gosto muito de estar com a minha família. Legal. Mora em? Porto Alegre. Porto Alegre, legal. Uma comida predileta, Fábio? Bife à milanesa. Opa, coisa boa, coisa boa. Não saudável, mas é bom. É bom. Um hobby? Um hobby. Eu não pratico muito, mas automobilismo. Gostaria de fazer mais e mais assisto a Fórmula 1 do que os jogos de futebol. Que legal. Um esporte? A corrida, né? Corrida, bacana. Uma viagem que te marcou, Fábio? Eu acho que essa viagem que eu fiz para Israel com 18 anos. Foi uma viagem de... Primeiro que foram 50 amigos, então era uma viagem, né, pra gente se divertir. Passamos um ano juntos, então era muita experiência. Saindo de casa, morando sozinho. Sozinho não, né? Era um quarto com mais 3 colegas, 3 amigos, que inclusive nos encontraremos em breve, grande parte desses amigos. Para relembrar isso. A gente faz um encontro, né? Por ano, a gente faz. Que bacana. E Sim. vai ser agora em breve, então a gente mantém ainda essas relações, então eu acho que essa foi uma das viagens aí que me marcou bastante. Uma música, Fábio? Uma música... Eu diria que meu podcast não, Ou um cantor, no fim, o que passa na tua playlist quando tá correndo? De tudo. Desde música, eu brinco, músicas que tocam em consultório odontológico até funk, vai. Tá bom. Pelo momento que eu tô, é o que eu gosto. Bacana. Um filme? Te marcou? Filme. Que me marcou ou que eu me divirto? Que tu te diverte, que tu gosta, aquele que bota lá, que tu vê 500 vezes e... Não tem erro. Não posso dizer outro que não seja As Branquelas. Olha aí. Esse é um filme que eu me divirto, cansei de ver, mas eu gosto muito de filmes de guerra. De guerra? Que bom. E um livro? Um livro... foram alguns livros que eu já li, mas eu trago um que foi muito simples, rápido de ler e mudou muito minha vida, foi O Poder de Delegar. Tá aí, ó, pessoal, fica a dica, O Poder de Delegar. E por fim, uma série. Acompanha, no fim, se tu assiste uma série. Hoje em dia, série é vinho, massa e série. Né? Mais ou menos isso. Botou a criança pra dormir. Principalmente quem tem filhos, né, no fim. Agora vamos dar uma relaxada. Descansa e faz pegar no sono. Mas uma série que eu tenho gostado... Séries espanhóis eu tenho gostado muito. Agora sim que me vem. Não. Falda, talvez. Uma série israelense. Israelense, boa. Ela é interessante porque ela tem muita ação, mas ela retrata, infelizmente, a realidade que se vive naquela região lá. E eu, como sou muito ligado, eu acabo vendo bastante. Bacana. E, Fábio, para findar agora aqui, um projeto futuro. Algo que tu diz, olha, quando eu chegar lá naquela idade ou quando eu alcançar, eu vou fazer esse projeto, né? Eu diria que algo mais social. Eu já faço, eu gosto de ajudar muito os outros. A nossa empresa hoje ela é patrocinadora também do Projeto Pescar, por exemplo. A gente começou já com essa ideia. A ANH ela tem 1 ano, né? Eu já tenho mais experiência, mas a ANH tem 1 ano e a gente já começou logo de arrancada a investir, porque eu acredito no futuro dos jovens, no futuro, né, da sociedade. Então eu vejo ali um caminho que me realiza, de realmente poder ajudar os outros, fazer a diferença. Eu não sei ainda que projeto, mas vou ajudando hoje em dia. Assim. Talvez em algum momento... Eu tenho uma ideia de dar palestras em escolas, principalmente pela minha história. Aquilo que eu falei, volto a falar, né? A gente é hoje o que é pelo que nos aconteceu. Lá do passado, enfim, toda a nossa história. Eu tive uma jornada escolar muito interessante, assim, que talvez, como grandes amigos hoje, não acreditaram. Até eu mesmo não acreditava muito. Eu repeti 3 vezes a escola. Eu larguei a escola quando eu estava já para repetir de novo, eu abandonei. E para mim não fazia sentido algum, assim. Eu não via, não me conectava. E aí, claro, né? Imagina tu crescer sendo chamado de burro, de não sei o quê, que tu não vai fazer nada. Vai ter sucesso, tá fadado, né? E não que eu acho que eu tenha sucesso, mas eu acho que eu avancei muito frente ao que eu mesmo acreditava que poderia fazer. E aí eu vejo o quanto a escola, o modelo da escola, ela, não vou dizer que é fracassado, mas eu vejo quanto a gente sofre por viver algo muito parecido com o que eu vivi. Eu não sei se eu sofri
porque eu brinco que eu fui lá fazer amizade, né? Então, não, eu não tava lá para estudar, eu queria repetir e fazer amizade com a turma de baixo, né? Então, Isso na época do segundo grau? Nem cheguei. Isso aí tudo foi ainda no primeiro grau. Eu não ia na escola. Uma vez a diretora ligou para meus pais perguntando onde é que eu tava. Olha, ele não tá aqui. E aí foram descobrir que fazia 30 dias que eu não aparecia na escola. Olha aí. Mas eu saía de casa, dormia em casa, voltava. Então, assim, era uma bagunça, assim. Aí, coitado dos meus pais, né? Eu espero que meu filho não faça a mesma coisa que eu fiz com eles. Mas eu vejo que tudo aquilo para mim não fazia sentido. E o modelo hoje é muito parecido com o que era na minha época, e nós estamos falando de 20 anos atrás. 23 anos atrás. 30 anos atrás, mais ou menos isso. E, pô, dá para fazer diferente, dá para mudar. E não necessariamente a condição que eu vivi lá, ela é determinante para o meu futuro. Só simplesmente aquilo para mim não fazia sentido. E aí eu olho muito, principalmente, os meus colegas do passado. Que vários que eram os inteligentes, os que tiravam boas notas, ainda até hoje, alguns perdidos, não sabem o que fazer, não sabem o que decidiram, não ficam contentes, aí não conseguem mudar. Então, eu não acho que a condição dessa fase é determinante para o futuro. Então, eu penso muito numa causa mais social, de poder ir para essas escolas e ajudar esses jovens e adolescentes a dizer, cara, dá para fazer mais, dá para fazer diferente. Mas tem que acreditar nem que seja 0,1%. Por mais que, se tu tiver zero de crença, aí realmente eu acho que tu não vai conseguir. Mas se tu, não dá, é difícil, é duro, minha condição, né? Mas eu acho que dá, cara, tu vai fazer. Pode levar 10 anos, 30 anos, 20 anos, 50 anos, mas uma hora vai. Legal. Eu acho que a grande questão, e eu tive na minha vida isso também, quando tu tem um objetivo, tu vai alcançar. Talvez demore um pouquinho mais tu vai alcançar. O problema é quando, e acho que hoje tem muitas crianças ainda assim, adolescentes, que não tem aquele objetivo. Não tem, deixa a vida me levar, não tem e vamos ver o que acontece. Às vezes dá certo, mas... isso que tu tá falando, acho que é legal quando alguém vai lá e pelo menos pode falar sobre isso, né? Até para colocar para aquele adolescente que se sente meio desprestigiado, humilhado ou fora do padrão. Desacreditado. São os padrões, né? Os padrões, né? A sociedade impõe. Pô, ele também pode ter sucesso, ele também pode... Basta acreditar. Não precisa ser algo linear, né? Até porque sucesso é relativo. Isso. Também. A gente tenta... Ou na grande maioria das vezes a gente vincula com a parte financeira. Sim. Mas pergunta para alguém que tem muito dinheiro se ele é feliz. Tem tudo se ele é sucesso, se ele tem sucesso. Talvez ele te diga, não, porque eu não cheguei onde eu queria, eu não cheguei naquilo que eu gostaria. E aí, às vezes, morre sem ter chegado em nada, porque não sabia, ou porque, pior ainda, não valorizou a trajetória do que fez. A jornada. Da jornada do que construiu. E esse eu acho que é o pior. Se tu me perguntar, eu tinha um plano, eu não tinha. Se tu me perguntar, eu tenho um plano hoje? Talvez eu te diga que ainda não sei. Não tenho. Eu só sei que eu quero ser alguém melhor do que eu fui ontem. Eu quero trabalhar para que eu possa entregar algo melhor para minha família. Legal, mas eu comecei a ter família há pouco tempo. Assim, né? Da construção. Como adolescente, eu não tinha. Sim. Então, mas tem algo que me conecta, que é eu quero ser melhor. Eu acordo, então, de manhã, leio livros. Diariamente uma versão melhor, né? Compactudo mesmo. Mas, principalmente, valorizando aquilo que a gente tem. Já chegou. Porque quando eu chegar lá, se eu não valorizar o caminho, na minha época, pelo menos, era assim, né? Todo mundo com 30 anos queria ter 1 milhão na conta. Né? Na minha geração era isso, o sonho era esse. Eu tenho certeza que alguns amigos meus chegaram, nem se deram conta. Tamanha questão de... tamanho... Hoje em dia, tu tem 1 milhão na conta, claro, né? Muito dinheiro, mas assim, na minha época era condição de aposentadoria. Sim. Podia parar de trabalhar. Hoje em dia, tu não para. Um apartamento. É um apartamento. Sim. Então, assim... Então, não é a mesma... Então, pô, e aí quer dizer que quando eu chegasse, hoje, então, não compro nenhum apartamento, mas, pô... Eu tinha esse sonho 10 anos atrás, cara. Eu levei 10 anos pra chegar e agora eu chego aqui, agora eu vou dizer, não vale mais nada. Pô, não valeu nada disso. Não, então... Cria ansiedade. Passa muito rápido, né? Tá louco? Dá um break aqui pro Fábio tomar uma água. Produção, vamos passar aqui as referências da Decubo 360, os patrocinadores. Então, o pessoal que nos assiste, 2 dicas nesse episódio. O primeiro é o livro A Mentalidade do Fundador. Excelente livro. Ele traz muito a questão de empresas que cresceram e, ao longo desse crescimento, se tornaram empresas burocráticas, ou seja,
o DNA, a mentalidade do fundador se perdeu. E aí é uma mentalidade onde está vinculada a questão de uma missão insurgente, uma obsessão pela linha de frente que leva a um crescimento acelerado. Porém, chega um determinado momento, ela cresce e perde. E aí, para retomar, ela precisa voltar à mentalidade. O grande desafio dos líderes é pegar esse DNA, a mentalidade e replicar. Então, vale a dica, sensacional esse livro. E, por fim, para quem gosta de série, Um Homem por Inteiro, um magnata americano da construção civil, se endivida e começa a questão de um processo judicial, bancos querendo tirar ativos, holdings para blindar. Sensacional para quem é de finanças corporativas, ou seja, vale assistir. Uma excelente atuação, fugiu o nome agora aqui do ator, mas ele traz uma realidade de quem já passou por uma RJ, recuperação judicial, a questão de blindar ativos e como recuperar economicamente a empresa. Então, fica a dica. Produção, por favor, a notícia da semana. Então, também nesse episódio especial, 2 notícias da semana. A primeira, a ata do Copom sinaliza para possível alta de juros se necessário, ou seja, para quem trabalha em finanças, sabe que a Selic é um balizador para a questão do custo do dinheiro. Aumenta a Selic, o custo fica mais caro, ou seja, a economia tende a retrair, muito vinculado a uma expectativa de alta de inflação, porém, a economia travada, as empresas não investem, não tomam dinheiro para a questão de investimento, CAPEX, os juros para quem tomou uma dívida pós-paga vinculada à Selic aumenta, ou seja, tem um risco, né? Então temos que ficar de olho para ver quais os próximos movimentos do Copom. E por fim, uma notícia de uma situação do ano passado, que foi o caso das Americanas, que falamos já aqui em algum episódio, muito vinculado à governança. É capa da Veja Negócios, vinculado a uma anatomia de uma fraude. Então, todos os bastidores que levou aí uma dívida de mais de 22 bilhões, né, a questão do papel do CEO, a questão de governança, a questão de transparência, e eu marco ali, será que efetivamente vamos ter novas mudanças em termos de regras de governança? Então, CVM, como é que se passou a empresas de auditoria? Então, fica a reflexão, né? Como é que a gente consegue ter processos robustos de governança? Tá bom? Pode voltar à produção. Fábio, retomando aqui, deixa eu te perguntar como é que a ANH entrega valor ao mercado? Eu volto à parte de entender pessoas. Se eu não entendo pessoas, eu estou no negócio errado. Eu preciso entender a vida das pessoas, o que motiva as pessoas, o movimento das empresas, para onde elas querem ir e, com isso, fazer esse papel de integração. Como eu trabalhei muitos anos, né, ainda na minha outra empresa, eu era uma consultoria e atuava na área de serviço, eu amadureci muito nesse olhar de atendimento. E eu acho que esse talvez é um dos grandes diferenciais que nós temos, é estar próximo do cliente. Mesmo que não tenha nada para dizer de novo, é ligar e dizer, não tenho nada para te dizer. É me preocupar, é me importar. E realmente trabalhar pelo certo, assim. Então, a gente é muito transparente, tanto com o candidato como com a empresa, realmente tentando fazer o olhar de encaixe para saber se sim ou se não. Tanto que a gente não trabalha como candidatos, né, como clientes, justamente para a gente poder ser bem transparente mesmo, dizer, eu adorei o teu perfil, adorei a tua história, tu é realmente um grande profissional, mas assim, eu não vou te colocar nessa empresa porque eu tenho certeza que tu não vai ser feliz lá. Então, acho que essa é a transparência. E eu tenho que ligar para a empresa e dizer, olha, não encontrei ninguém ainda por causa disso. Então, assim, e aí é construir solução. Por que não? Por causa disso. Então, quem sabe a gente flexibiliza esse ponto. Então, não é só simplesmente apresentar pessoas, porque a empresa, ela está muitas vezes da porta para dentro e não sabe o que está acontecendo lá fora. Ela não sabe quanto é que o concorrente paga para aquela pessoa, para aquele colaborador dela. Então, a gente acaba trazendo muita informação justamente para ajudar a empresa a dizer, olha, o nível de profissional que tu precisa trazer hoje, com o que tu está pagando de remuneração, a gente não vai encontrar. Por quê? Por causa disso. Eles estão ganhando assim. Eles estão nessas empresas. Mas se a gente conseguir esticar mais R$2.000, R$1.000, R$500, a gente consegue trazer ele. Ah, não dá. Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer alguém já que está pedindo passagem na empresa que está, mas não vai ir, porque aí já é o dono acima, não vai... Tá assim, querendo crescer. Essa é a pessoa que tá com gás. Mas talvez não se testou num cargo de gestão, ou falta alguma outra habilidade, né? Vai faltar talvez algum skill, alguma coisa ali, mas que tá pedindo passagem. Então, a gente faz também esse movimento de trazer soluções nesse sentido. Legal, Fábio. E o pessoal que nos assiste, Fábio, o contato da ANH? Bom, o contato da ANH, nós temos ali
acho que mostraram antes, né? Ou não? A gente Não, falou fica aqui, à né? vontade, A gente falou falamos aqui. Fica à vontade o Mas momento tem aí aí. o Instagram, né? Que é ANH, @ANH, Grupo ANH. E também tem meu telefone, se precisar alguma coisa assim, né? Que vai quiser, também. fica à vontade aí, Fábio. Que é o pessoal. 519-9388-4559. Então, Legal. vai direto, vai falar comigo mesmo e a gente vai Maravilha. trazer, reforçando que a gente atende as empresas, né, como clientes. Legal. Fábio, te falei, né? Passa voando aí 1 hora, sensacional. Olha aí, nem vi. Vou te fazer uma última pergunta Coisa aqui, boa. Fábio. Ficou e, enfim, sensacional. Fábio, é possível o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, Fábio? No mundo corporativo atual, onde, né, volátil, incerto, inteligência artificial, VUCA, crises, né, sanitárias, crises climáticas. É possível equilibrar? Se tu não souber lidar com esse equilíbrio, em algum momento a falta do equilíbrio vai te cobrar o resultado. Aí a gente vê o burnout, hoje em dia. Pessoas que simplesmente travam, já não vem tela azul, para. É um nível de estresse muito grande. Porque por mais que a gente tenha que entregar, e eu volto a falar disso, aquela história que eu contei da pessoa, né, que trabalhava comigo, eu falei, vai correr. Eu vou entregar mais a partir do momento que eu conseguir mudar o ambiente. Às vezes... E aconteceu comigo esses dias. Meu próprio filho, enfim, ficou doente, não podia ir para a escolinha. Eu tinha algumas coisas, eu falei, eu também tô meio estressado, eu vou sair com ele e vou dar uma volta. E levei ele pra gente andar de carrinho de rolimã numa área verde. Que legal. Tirar leite de vaca. Coisas que a gente nunca faz. E aí, o que foi uma manhã assim? Claro, eu poderia produzir muito naquela manhã. Mas como é que eu vou estar produzindo com meu filho doente em casa, né? Distante, eu também já com estresse. Quando eu voltei, era outra pessoa. Tava com uma outra energia, meu filho já estava melhor. Então, assim, não é só olhar o tempo e dizer o tempo é escasso. Claro que ele é. Mas o que eu estou querendo como resultado lá na frente? Eu posso, daqui a pouco, ficar trabalhando, vou trabalhar por um X período e, a partir dali, eu simplesmente tive um burnout, e aí é 30 dias em casa, e é psicólogo, não sei o quê. Então, assim, no equilíbrio, a gente tende a ir mais longe. Então, eu sou da opinião de que ou tu vai para o lado equilibrado da vida, ou em alguma esfera isso vai cobrar. Vai pesar. O pai que trabalha o dia inteiro e não tem tempo para os filhos, ele vai sentir isso lá na frente. Quando ele olhar o bolso dele cheio de dinheiro e não tem ninguém nem para compartilhar o dinheiro que ele tem. Então, assim, é uma construção, né? A gente não vai acertar todas, vai errar. Mas eu sou dessa opinião de que vai equilibrando. Porque não tem linha de chegada. Verdade. Não tem linha de chegada. Verdade. Sabe que eu voltando à corrida, inclusive eu tenho algumas ideias sobre esse tema de debate, que é quando tu vai numa prova, seja de 5, 10, né, que a gente vê 21, várias pessoas correndo. Né? Eu já chorei também, principalmente quando eu vejo pessoas carregando, né, deficientes. Aquelas pessoas estão ali correndo. Pessoas que tiveram câncer estão correndo. Sim. Pessoas que só querem chegar. Então eu vejo quantas linhas de chegada existem ali. Claro que existe o primeiro lugar. Mas não é só sobre isso. E não é tu dizer, então tu te conforma com a derrota. Não. Cara, aquele cara treina, aquela pessoa é esportista, aquela pessoa está em outra condição. Mas tu antes, tu estava numa depressão, tu não saía de casa, tu simplesmente correr 5 quilômetros, que seja o pace que for, é uma baita de uma vitória. Então, assim, para ela é aquilo. Ela não precisa ser a primeiro lugar para dizer, legal, agora eu sou o realizado. Não. Completar, né? Então eu nunca vou ser feliz porque eu estava em depressão. Sim. Eu simplesmente consegui correr e isso me deu... Então, esse é o negócio que eu acredito muito, assim, de olhar para as pessoas. Legal, Fábio, legal. Produção, por favor, os patrocinadores. Então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores do 4º episódio do CuboCast, a Lucky Co. Novamente, só volta ali, faz favor, produção, @AlexandrePMReal e o site luckyco.com.br. Os serviços da Lucky Co. Só volta ali para produção, faz favor. Planejamento de carreira e mentoria, programa de liderança e desenvolvimento de carreiras, programa de liderança corporativa, produtos personalizados.
fazendo as perguntas certas há quase 40 anos e colocando a mão na massa. Contato. Posso fazer só uma parte aqui? Claro. Mas eu sou filho desse cara aqui. Filho É não, verdade. né? Filho não biológico. Mas Sim. muito da minha empresa hoje eu construí na mesa dele. Que legal, tá Esse aí a cara dica, realmente né? fez muita Então vou diferença dizer na minha também que eu vida. tenho parte desse cara aí também. Aí, ó, viu? Isso aí. Ele realmente, É isso aí. olha, ele mudou muito pra mim. Legal. Show. Bacana. Agradecer ela aqui, Cole. Faça favor, produção. Próximo patrocinador. A Fora Rios Consultoria e Participações. Contato comercial @forariosconsult.com. QR Code, só mirar lá o celular, pessoal que nos assiste. Serviços. Consultoria especializada em reestruturação empresarial, turnaround, reestruturação de dívidas, captação financeira estruturada e recuperação judicial. Finanças de gestão direcionada. Contatos, tá ali na tela, tá bom? Liga lá e fala com o Luciano. E por fim, a Talenter, @Talenter Consultoria, WhatsApp 51 98 122 0032, o LinkedIn Talenter Consultoria e o site talenter.com.br. Serviços. Serviços para pessoa jurídica, projetos de demissão humanizada responsável, banco de talentos de indicação de profissionais sem custos para as empresas. E serviços para as pessoas físicas, mentoria em carreira, mentoria em recolocação e coaching executivo. Somos apaixonados pelo desenvolvimento humano. Contato tá na tela, vai lá, liga ou manda e-mail para Carla Tomé, carla.tomé@talenter.com.br e ali as redes sociais, tá bom? Produção, só voltar ali. E convido aos nossos seguidores que estão assistindo, tivemos um excelente episódio também similar a esse com o Fábio, com o Cláudio Matos, direto de Londres, falando sobre inteligência artificial e seus impactos nos negócios e em finanças corporativas. Bem bacana, pessoal, insights valiosos para os profissionais de finanças corporativas. Então, clica lá no nosso canal do YouTube e assiste agora, tá bom? E convidar vocês, esse episódio aqui, disponível, né, a partir do dia 19/8, tá bom? Fábio, prazer te receber. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que pude trazer aqui. Realmente as trocas, elas são muito valiosas e eu agradeço por estar aqui também, agradeço o convite. Que legal. Prazer foi nosso, Fábio. A Decubo, né, 360 SA agradece. Fantástico bate-papo. Falei, passa rápido, daqui a pouco uma outra pauta Não, aí. nem vi o tempo passar Tu é aqui. de casa, Fábio, né? Só botar para nós, olha, quero lá. A gente sempre deixa aberto aqui a questão dos projetos, tudo que é positivo. Alonso, divulga lá, vai lá, bota nas redes sociais Legal, da Decubo legal. 360. Sim. Então, em nome Muito bom. da Decubo, eu e Eduardo aí agradecemos. Depois tem uma lembrancinha para ti aqui. Opa, legal, tá bom? legal. Eduardo. Muito obrigado, foi uma conversa muito agradável, né? E para mim assim, é muito importante e prazeroso saber que as pessoas, quando as pessoas se preocupam com o outro, porque eu acho que no fundo é isso que vale. A gente e o que tu falou de evoluir, se a gente procurar evoluir, ser um pouco melhor amanhã do que foi hoje, a gente ao redor vai construir uma energia tão positiva que vai ser muito legal essa caminhada, né? É o contrário de eu só quero lá, sei lá, ganhar mais dinheiro, coisa e tal, que aí as coisas talvez não saiam como quando a gente realmente tem carinho pelo próximo e tenta construir algo positivo, né? Então, por isso... Nós somos seres relacionais, se a gente não entender então, isso. muito obrigado por estar aqui, foi realmente bem agradável e um prazer te conhecer. Da mesma Bate-papo. forma. Obrigado. Pessoal, então não esquece de seguir lá a Decubo 360 nas redes sociais, tá ali na tela. E não esquece, compartilhe e curte o vídeo. Valeu, gente. Um abraço.